Bom, Otávio, vamos falar então sobre a filosofia de investimentos da Guepardo, né? Você mesmo falou, né? 23 anos respeitando a filosofia de investimentos de vocês, mas o que que é essa filosofia? Que pode gastar um bom tempo, a gente vai deixar você falar abertamente, porque a gente vai encaixando as perguntas ao longo da sua apresentação, mas o que que difere ou que simplesmente você faz há tanto tempo que dá certo na bolsa? Quando a gente começou lá atrás, era aquela filosofia mais quantitativa, né? A gente tentava encontrar empresas baratas, descontadas do valor intrínseco, e comprar essas empresas e carregar até o valor justo, né? Quando elas subiam e convergiam para o valor justo, vender e achar uma nova empresa. O que foi melhorando dessa filosofia, o que a gente foi aprimorando e melhorando nesses 23 anos foi o qualitativo, porque eu descobria que toda vez que eu errava algum case, alguma tese, era no qualitativo. Eu falava, pô, comprei uma empresa, mas a estratégia do cara era péssima, a gestão do cara era ruim, o setor que o cara está inserido ruim, a cultura da empresa, as pessoas, a alocação de capital, as vantagens competitivas o cara não tem, ou o cara não é líder de mercado, é um cara fraco, ruim. E aí eu comecei a perceber que essas empresas, não é que a ação, o preço da ação ia para o target price, para o preço-alvo. O preço-alvo é que caía para o preço da ação. E as surpresas eram sempre negativas. Então você projeta um fluxo de caixa descontado que não vem um fluxo muito pior do que você projetava. E com isso eu fui montando uma análise qualitativa muito parruda. Eu e meu time, a gente foi desenvolvendo processos qualitativos, diversos filtros, questionários. Trouxemos duas pessoas sêniores do mercado real, engenheiro e pessoas do mundo fabril, diretor industrial de empresa, diretor de RH, para vir dar aula para a gente, para melhorar a parte qualitativa, linha de produção, gestão, estratégia, RH, remuneração de pessoas. E tudo isso, porque quando você vem no mercado financeiro, você sempre é enviesado na matemática, né? Você fica sempre preso ao fluxo de caixa descontado, a valuation, etc. E você acaba não olhando essa parte qualitativa das empresas. E com isso a gente foi lendo alguns autores, melhorando o nosso conhecimento qualitativo, fazendo alguns filtros, até que a gente inverteu a lógica da Guepardo, né? O qualitativo vem antes do quantitativo. Então, primeiro a empresa precisa passar em todos os filtros qualitativos da Guepardo, sem a gente olhar números, sem olhar valuation. Aí, se ela for aprovada como uma empresa que a gente admira, que a gente gostaria de ser acionista, que a gente gostaria de estar junto, aí sim ela vai para uma análise quantitativa. Então, das quase 500 empresas listadas na Bolsa, para vocês terem uma ideia, apenas 70 empresas passam em todos os nossos filtros. Aí essas 70 empresas são as empresas que a gente faz avaliação, que a gente vai a fundo, conhecer, projetar, fazer o fluxo de caixa descontado delas, ver se está barato ou não. E a disciplina é para você realmente comprar o que está barato com desconto, porque nada mais é o desconto do que a tua margem de segurança. Quer dizer, para você errar o mínimo possível as suas projeções, você precisa ter um desconto grande. Porque, por exemplo, eu estou projetando um câmbio X, ou estou projetando um PIB Y para aquela empresa. O PIB veio um pouquinho pior do que eu projetava, ou o câmbio veio um pouquinho pior do que eu projetava. Isso vai mudar muito pouquinho o fluxo de caixa versus o tamanho do desconto que eu estou comprando. Então a empresa vale lá 10 bilhões de reais, vamos supor, e no fluxo de caixa descontado trazido ao valor presente, né? 10 bi. Aí eu estou comprando ela por 5 bilhões de reais na bolsa. Aí quando você olha as suas projeções de PIB, de câmbio, etc., pô, errei tudo. Então o 10 bi não era 10, era 9.500, ou era 9.400, ou 9.600. Mas eu estou pagando 5. Eu tenho muita margem de manobra, muita margem de segurança. Por isso que o macro acaba não sendo tão importante. Eu olhar PIB, o pessoal fala, mas você não tem um economista-chefe, uma pessoa que fica lá. Eu não olho o macro, para mim pouco interessa se o câmbio vai ser 5,50, 5,40, 5,30 ou vai para 6. Pouco interessa, isso daí vai mudar muito pouco versus o tamanho do desconto que eu estou comprando. Então a minha margem de segurança que é o principal. E acho assim, o que eu vejo na indústria é muita gente que migrou para o qualitativo e ficou 100% qualitativo, esqueceu do quantitativo. Eu acho que é mais fácil um gestor quantitativo, como eu nasci numa escola quantitativa e sempre fui um cara quantitativo, se adaptar ao qualitativo, entender o qualitativo do que o inverso. Porque o cara que só compra great business, só compra empresa boa,
ele fala assim: ah, essa empresa é boa, é líder, é vencedora, gestão excepcional, vou comprar, tanto faz o preço. Eu vou comprar porque o cara é muito bom, ele entrega, ele cresce, ele entrega resultado, ele sempre vai ficar caro e vai crescer muito e a ação vai dar certo. Eu não, eu compro desde que essa empresa esteja descontada do valor intrínseco. Então, essa disciplina para esperar a empresa estar descontada para comprar e simplesmente não comprar só porque a empresa é boa, é que eu acho que faz a diferença. Então, aí você entra na contramão, quando tem algum ruído naquela empresa, alguma coisa que fez um ciclo ruim, um momento ruim, que fez com que os resultados e o preço daquela empresa caísse muito naquele tri, ou naquele ano, ou naquele semestre, e aí você aproveita para montar a posição, porque você sabe que aquela empresa é líder, é vencedora, está num setor bom, tem um modelo de negócio top, tem gestão, tem estratégia, tudo funcionando. Então você fala, pô, é esse cara que eu queria, eu só queria achar ele barato. E quando você acha, você tem que estar pronto para montar a posição. Então acho que assim, a disciplina de não comprar coisa cara acima do target ou no target, acho que esse é o principal fator, né? E tentar não cair nas armadilhas, né? O value trap, que a gente chama a armadilha de valor, é sempre quando você compra uma empresa descontada do valor intrínseco, mas a empresa é ruim. O management é ruim, a gestão, a estratégia. A empresa está fazendo algo de errado lá dentro, a governança, ou os caras são bandidos, sei lá eu. Aí você fala assim, pô, essa empresa é ruim, ou é sacana, ou faz alguma coisa de errado, que ele não vai entregar aquilo que você projeta. Então, aquele falso desconto do valor intrínseco, aquela falsa margem de segurança que você acha que você tem comprando aquele ativo, no final você não tem, porque o ativo era ruim mesmo e ele não tinha, não vai te entregar aquele fluxo de caixa que você projetou. Então acho que é essa disciplina que é muito importante você ter, né? Dentro do filtro qualitativo que você falou, né? Tem alguma coisa que assim, você não olha mais, ou o setor, ou se a empresa, por exemplo, você falou que às vezes o management é bandido e tal. Como que você, ao longo de todo esse tempo, como que você faz para diagnosticar se o management está trabalhando para a empresa ou se ele está trabalhando para ele, né? Assim, para os acionistas ou para ele, né? Então eu queria entender de você se a empresa tiver dono, se for uma corporation, se tem alguma coisa que evita com que você olhe ela. Tem que ter algumas qualidades que você não deixa de fora. Empresa de dono é muito melhor do que corporation. A gente, por experiência, vendo nos últimos anos, mas desde que o dono também seja bom, né? É difícil, às vezes você tem donos que também o dono é maluco, o dono não respeita minoritário, ou a governança é ruim, etc. Então tem donos e donos. Do mesmo jeito que se o. Porque é o seguinte, quando você tem uma empresa de dono e o dono é bom, sabe alocar capital, sabe gerir, tem uma estratégia bem desenhada, tem um time bom, pessoas boas, é muito bom. Você tem uma garantia de que aquilo não vai mudar a qualquer momento, né? Você tem a garantia, o cara tem a cabeça boa, o cara é bom e você tem aquela garantia de que nos próximos 10 anos, 15 anos, a empresa vai continuar numa estratégia boa, com uma gestão boa. Quando o dono é ruim, você tem uma garantia que o negócio vai ser ruim pelos próximos 10 anos, 15. Então o dono ele só vai te garantir uma coisa boa ou ruim. Então, quando você tem o dono lá, é mais fácil você projetar tanto se a empresa é boa ou ruim. Quando é corporation, como você não tem essa garantia, vira uma coisa parecida com a política. Porque muda o dono, muda o acionista referência, troca. Então hoje a empresa está com uma estratégia muito boa. Amanhã mudou a estratégia é péssima. Hoje a alocação de capital está boa, amanhã não vai estar boa. A gestão está boa, não está boa. Então, aí o cara faz uma aquisição horrorosa, entra um management novo, funde com outra empresa numa relação de troca péssima. Então, isso tudo pode acontecer numa corporation. Numa empresa com um controlador definido, que realmente controla com mais de 50%, se o cara é bom e eficiente, é uma garantia que você tem. É uma segurança que você tem de investir nessa empresa e falar, o cara vai continuar fazendo um bom serviço, um bom trabalho. Então a gente gosta quando a empresa tem um líder de referência, que o cara é bom, que o cara entrega, que o cara sabe alocar capital, o cara sabe fazer aquisição, isso é muito importante nas empresas. Só pegando uns números dentro de toda essa filosofia, queria saber se vocês têm alguma regra de bolso, ou até uma regra definida de quantas ações em carteira, qual o tamanho máximo que elas podem ter, e dentro de tudo que você explicou, como vocês levam muitos filtros quali na decisão, se tem um prazo médio entre começar a olhar uma empresa e investir, e quanto tempo ela fica no portfólio. A primeira pergunta é o seguinte, número de empresas. A gente
inventou um número que são 14 empresas que a gente almeja, vamos dizer. A nossa meta é ter 14 empresas no portfólio. Por que isso? Porque nos primeiros 8 anos da Guepardo, o fundo nunca teve mais do que 14 empresas. E aí a gente começou a captar, começou a crescer o fundo, o patrimônio começou a crescer. Qual que era o nosso medo? Era acontecer da gente ir para 20, 25, 30 empresas dentro do portfólio. Pelo fato do fundo estar ficando grande, você começa a investir muita coisa. E com isso você diminui a rentabilidade do fundo, a geração de alfa do fundo. Porque você começa a diversificar muito o portfólio e você não começa a investir nas melhores oportunidades, né? Nas empresas melhores e mais baratas ao mesmo tempo, com mais desconto. Você começa a investir muita coisa. E com isso você piora, né, o fundo. E a gente falou, pô, vamos limitar no 14, já que quando o fundo ainda era pequeno, a gente sempre teve 14 empresas, por isso que o número é 14. Esse número é 14 porque era 14 o máximo, que a gente falou, vamos imitar o que deu certo no passado. E ficou 14. Então hoje o fundo com 4 bilhões e meio, ele pode investir em 14 empresas igual ele investia quando ele tinha 50 milhões de reais ou 30. E o percentual de cada uma delas no fundo? O percentual máximo é de 25%. Hoje a nossa maior posição tem 17%, mas a gente tem um limite máximo de 25%. Mas não é 25% por ser 25%. É 25% desde que a companhia seja desalavancada e com pouca volatilidade no resultado. Porque é o seguinte, é muito diferente você investir 25% do teu fundo numa companhia mega alavancada versus 25% numa companhia desalavancada. Porque no final a dívida conta. Então, quando você investe 25% do fundo numa empresa muito alavancada, você está alavancando o teu fundo. O fundo nada mais é do que uma holding, cheia de subsidiárias embaixo. Quando eu compro uma subsidiária, se todas as minhas subsidiárias embaixo do fundo estão alavancadas, logo a minha holding está alavancada também. E vice-versa. Então, quando eu ponho 25% numa empresa desalavancada, é muito menos arriscado, muitas vezes, do que você ter 10% do fundo numa empresa mega alavancada. Então, no final, você tem que ver quanto de dinheiro você está alocando naquilo, né? Que no final a dívida mais o equity é a sua alocação. A sua alocação numa empresa nunca é só o equity que você está comprando, não é só as ações da bolsa. É as ações mais aquela dívida que você está tomando. Porque a dívida da empresa é sua dívida. Se você tem 10% da empresa, você tem 10% da dívida, é tua, você tem que pagar aquilo lá. Então, por isso que é muito importante você ter essa correlação. Então, os 25 nossos é desde que a companhia não tenha alavancagem, não tenha dívida. A companhia tendo dívida vai reduzindo esse 10, esse 25 pode virar 15, pode virar 10, pode virar 5, dependendo do grau e do tamanho da alavancagem da empresa. E depois eu quero saber qual é essa maior posição que tem 17, mas antes a última pergunta era do tempo que demora para um investimento entrar na carteira, né? Para passar por todos esses filtros. E quanto tempo, em média, uma ação fica na carteira de vocês? E até para comprar, né? Porque às vezes com 4,5 bi não é tão fácil comprar uma posição, né? Dependendo, né? O tempo para comprar a gente não liga muito, né? Mas essa parte de analisar a empresa depende do business, porque às vezes tem coisa mais complexa e menos. Tem business que é fácil você analisar, é fácil você entender, que é o que a gente gosta normalmente, né? Fácil de entender, difícil de imitar. Se for fácil de eu projetar, entender, fazer um modelo e difícil de imitar, pô, é tudo que a gente quer. Agora, quando, por exemplo, o que cria uma barreira de entrada, por exemplo, minério de ferro, a Vale tem lá uma mina. É difícil você imitar o que a Vale tem. Arrumar outra Carajás, onde você vai arrumar outra? Shopping Center, Iguatemi. O cara tem um shopping na Faria Lima e na Juscelino Kubitschek é outro shopping. Como é que você vai fazer outro shopping ali? Não dá. Então é muito fácil entender o modelo de negócio do Iguatemi e é muito difícil imitar, conseguir ter outro Iguatemi ali naquela localidade. Eu não tenho ações do Iguatemi, mas nem da Vale. Eu só estou citando esses exemplos para vocês entenderem assim, o tipo de empresa que eu busco. É óbvio que tem empresas mais baratas que Iguatemi e Vale, que eu tenho as outras que eu acho mais baratas e também tão boas quanto. Mas são empresas aprovadas que a gente olha. Então o modelo tem que ser fácil de eu entender, as vantagens competitivas daquele negócio fáceis de entender e dificílimo de eu imitar. Que é o que eu quero na Guepardo para os meus clientes, para os meus investidores. Tem que ser fácil. Entender a Guepardo é fácil? Muito fácil. É um fundo que não alavanca, compra 100% em ações no máximo, de 67 a 100, compra, carrega posições, quando a empresa está cara, vende, compra outra barata. Muito fácil o que eu faço. Agora, vai imitar o que a gente faz, vai ter a nossa disciplina, a filosofia, o processo, o entendimento, a análise qualitativa, quantitativa das empresas, saber comprar na hora certa, vender na hora certa. Então, assim, é difícil me imitar.
mas é muito fácil entender. Então, a gente gosta disso, entendeu? Pro entender bem o business. Como ele é muito complexo e vai demorar anos para entender, normalmente a gente descarta, porque a gente fala, pô, a gente nunca vai ter um conforto suficiente naquele fluxo de caixa futuro para saber quanto vale aquela empresa. Eu vou estar sempre ali com medo, inseguro. Eu gosto de ter segurança. Então, o shopping center que eu falei é um caso que você tem muita segurança no teu modelo, né? No fluxo de caixa descontado. Você consegue avaliar muito bem e saber quanto é o valor intrínseco muito bem, muito mais fácil do que uma empresa de commodity, por exemplo, que você tem inúmeras variáveis que podem oscilar bastante o fluxo de caixa. Então, é esse tipo de coisa. Então, se eu achar um shopping center com o mesmo desconto do valor intrínseco de uma empresa de commodity, normalmente eu estou investindo no shopping center, porque o risco é muito menor para o mesmo retorno. E aí eu prefiro o shopping. Então, assim que a gente faz essa medida, esse cálculo de risco-retorno e de em quais ativos investir o fundo. Mas Você quer falar, mãe? não, eu só queria complementar esse tempo para comprar. Tem algum prazo médio, ou até você já gosta de botar o pezinho na tese ali enquanto vai estudando mais? Enfim, quando que você consegue uma convicção de fato para comprar a ação? Tem algum tempo médio para isso? Eu gosto do seguinte, nessas 70 empresas aprovadas qualitativamente, eu gosto de conhecer tudo da empresa. Por quê? Porque eu falo assim, quando der oportunidade, eu tenho que estar pronto para alocar. Certo. E o dia que ela cair, eu tenho que comprar. E eu vou comprar lá 100, 200 ou 500 milhões de reais daquela empresa rápido, em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então eu tenho que estar pronto para isso. Pode ser que eu não consiga, pode ser que a ação caia, eu comece a comprar lá 20 milhões de reais e a ação já sobe rápido e eu não consegui montar a posição. Muitas vezes acontece. Mas você sempre tem que estar pronto, porque você nunca sabe quando a oportunidade vai aparecer e quando você vai conseguir alocar e comprar. Por isso que a cobrança no time de investimentos lá na Guepardo, dos nossos sócios, é conhecer muito bem essas 70 empresas, como se todas elas estivessem no portfólio. Apesar de só 14 fazerem parte do portfólio, que é 20% do nosso universo, os outros 80% do universo, a gente precisa conhecer como a gente conhece os 20%. Porque daí, o dia que aparecer a oportunidade, eu vou comprar. Por exemplo, eu olho nessas 70 empresas, Multiplan, Iguatemi e Allos, as 3 estão aprovadas. Eu posso investir em qualquer uma das 3. Hoje eu estou na Allos e não estou nas outras 2. Porque a gente acha que a Allos é a mais barata das 3, a gente gosta das 3, mas a Allos é a melhor oportunidade entre as 3, no nosso entender, né? Na maneira da Guepardo entender. Então, por isso que eu estou na Allos. Mas eu olho assim, eu tenho que conhecer a Multiplan tão bem quanto eu conheço a Allos e conhecer a Iguatemi tão bem. Além de serem concorrentes, eu preciso conhecer as empresas. Porque como é que eu vou saber se amanhã não é hora de eu sair da Allos e ir para o Iguatemi ou sair do Iguatemi para a Multiplan? Eu preciso saber essas mudanças, como faz. É raro eu ter empresas no mesmo setor. No shopping center, como é difícil imitar o que o cara tem, a Allos tem lá o Leblon, você não monta outro Leblon, a outra tem o Iguatemi, a outra tem o Morumbi Shopping. Então, assim, são coisas, ativos únicos que você não monta. Então, esse é fácil, assim. Eles são concorrentes, mas acabam tendo ativos ótimos em todas elas. É mais normal, diferente de um banco que a gente tem um universo mais restrito no número de bancos nessas 70 empresas aprovadas, ou em outros setores quaisquer, minério de ferro só tem uma, siderúrgica só tem uma. Então, assim, tem empresas que a gente só aprova de uma, que é a maioria, né? Uma de cada setor. Inclusive, o Rafael Salles esteve na comunidade semana passada, trocamos ideia bastante. Recebemos o CEO da Allos para. A Allos também é uma das nossas. Investidas. É uma das principais posições, né, Mati? Está entre a maior posição. Maior posição hoje? hoje. Maravilha.